Paz do nosso Senhor Jesus seja com todos os presentes, assim também seja com os nossos amados irmãos e irmãs que nos acompanham em culto e adoração pela internet em suas casas. Que a presença do Senhor e do Espírito Santo de Deus possa alcançar a cada irmão que conosco comungam a fé no Senhor Jesus. Amém? Obrigado, pastor, pela confiança e me permitir compartilhar a palavra do Senhor com a amada igreja. Hoje, em especial, dessa preleção da manhã, estaremos então tratando da parábola das 10 minas, os 10 servos e as 10 minas. E o título da mensagem de hoje é Até que Ele Venha. Nós vimos o vídeo tratando da importância do anúncio das boas novas para a salvação dos perdidos, e também nesta passagem que vamos refletir hoje, ela trabalha exatamente a vontade do Senhor Jesus para nós nos dias atuais. Amém? Eu peço à igreja que fique em pé, em atitude de reverência, para a leitura da palavra do Senhor, a Santa Escritura. Amém? Então, Lucas, abram sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículos 9 a 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo a versão NVI, pode ocorrer que haja alguma diferença na tradução, mas o sentido é sempre o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus disse: houve salvação nesta casa. Jesus está vindo para Jerusalém e está fazendo esta peregrinação na sua última viagem para Jerusalém. E passa pela casa de Zaqueu em Jericó. E então ele diz para Zaqueu, se convida, para pousar na casa de Zaqueu. E algumas coisas acontecem naquele momento. Então diz o Senhor, ao fim daqueles acontecimentos, diz o Senhor Jesus que naquele dia, hoje, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Aqui está a nossa chave. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus continua em meio àquele povo que está seguindo Jesus, e aí ele continua falando sobre um acontecimento alegórico para que o povo entenda o ministério de Jesus. E ele diz então, estando eles ouvindo, o povo que o seguia estava ouvindo, e Jesus passou a contar-lhe uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. Jerusalém está a 24 quilômetros de Jericó, onde ele se encontra neste momento, na casa de Zaqueu, o publicano. Então, ele diz que porque estava perto de Jerusalém, em Jericó, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 de seus servos e deu-lhes 10 minas. Isto equivaleria hoje a 3 meses de salário de um trabalhador braçal. 10 minas, chamou 10 servos,
uma mina para cada servo, o equivalente a R$ 450, arredondando os valores. E disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja rei sobre nós. Contudo, ele foi feito rei e voltou. E então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 vezes. Muito bem, meu servo. Bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também você encarregue-se de 5 cidades. Perdão, irmãos, vamos prosseguir em pé um pouquinho até a gente ler a palavra, depois a gente se senta, ok? Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. E o seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, receberia-o com juros. E ele disse aos que estavam ali: tomem a mina dele e deem esta mina ao que tem 10. Disseram assim: Senhor, ele já tem 10. E ele respondeu: eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E ele encerra quanto àqueles que não quiseram ser reinado por Jesus. Ele diz: e aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos na minha frente. Amém? Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Ajuda-nos pelo teu doce e santo Espírito a compreender a tua vontade, a compreender o seu propósito, o que tu queres de nós para este dia na compreensão e prática da sua palavra. É o que pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Muito bem, então, como vimos, Jesus está vindo a caminho de Jerusalém. Esta será a sua última viagem, onde ele ali estará fazendo o seu sacrifício final para a redenção de todos quantos nele crer, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. E nesse caminho, chegando em Jericó, ele resolve pousar na casa de Zaqueu. E isso traz um escândalo para aquele povo que está seguindo Jesus. A visão do povo, que não estava entendendo muito o que estava acontecendo, era de que aquele momento estava pronto e iminente de ocorrer uma rebelião contra Roma, que estava dominando o povo judeu. Jesus tinha dito no capítulo 18, versículos 31 em diante, que ele, de 31 a 34, que ele chama os discípulos em particular e diz para eles que estavam subindo para Jerusalém para cumprir tudo o que estava escrito acerca dele, dito pelos profetas.
que ele iria ser açoitado, iria ser cuspido, seria morto, mas ressuscitaria. Mas também diz o texto, que os discípulos não entenderam nada do que estava sendo dito. Isto estava oculto para eles. Eles não entendiam nenhuma dessas palavras que estava sendo falado. Versículos 31 a 34 do capítulo 18 de Lucas. Há uma grande tensão. Jesus sabe o que ele vai fazer. Jesus sabe do sacrifício. Ele vai se entregar, vai passar por toda a humilhação por conta de nossos pecados, para que pelo seu sacrifício muitos sejam resgatados. Muitas das ovelhas de Israel que estão perdidas do rebanho de Jesus sejam resgatados. Mas Jesus está sabendo disso. Mas o povo que está acompanhando ele, como diz aqui no versículo 7 do capítulo 19, quando ele se hospeda na casa de Zaqueu, então todo o povo viu isto e começou a queixar-se. Ele se hospedou na casa de um pecador. Ou seja, o povo não está entendendo, o povo está esperando que uma rebelião aconteça para que eles saiam dos grilhões de Roma. Por sua vez, também, os discípulos de Jesus, como vimos lá no versículo 18, Jesus disse: vou para Jerusalém, vou morrer, mas vou ressuscitar. E eles não entenderam nada. Então, nesse momento em que Jesus está ali na casa de Zaqueu, no meio deste povo, conjecturando possibilidades, Jesus vê um ambiente de pressão muito grande, de tensão, um ambiente nebuloso, um clima nebuloso onde ninguém está se entendendo, ninguém está entendendo qual é o propósito de Jesus para este tempo. Então Jesus inicia contando esta parábola. Veja como ninguém estava entendendo. Aliás, pelo menos um acho que entendeu. O cego Bartimeu, nesta passagem, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é o título do Messias. O ramo de Jessé, que o profeta Isaías fala no capítulo 11, versículos 1 a 10, que ele brotaria da raiz de Jessé, levantaria a bandeira e trazia a paz que duraria eternamente, onde os cordeiros comeriam palha junto com os leões. O povo está esperando este Messias, mas os líderes da igreja, os sacerdotes judaicos não estavam entendendo isso, mesmo vendo Jesus fazer inúmeros milagres, sinais e maravilhas, não o reconhecem como o Messias. Então Jesus conta esta parábola para que ele consiga trazer à memória deste povo todo o seu propósito. Então, nesta parábola, Jesus está ensinando aos seus seguidores naquele tempo, e para nós, hoje no nosso tempo, alguns ensinos preciosos. Destes ensinos preciosos, 3 me tocaram a refletirmos hoje sobre eles. O primeiro deles é sobre o reino de Jesus, o reino do Senhor Jesus. O segundo é sobre o que ocorreria entre a sua morte, ressuscitação e a sua segunda vinda. O que vai acontecer neste tempo? O que se espera que aconteça nesse tempo? Jesus prepara os seus discípulos lá então e aqui agora com esse texto. E a terceira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos é sobre aquilo que Jesus espera de seus discípulos
e seguidores. Amém? Então, iniciamos pelo reino do Senhor Jesus. Eles não estavam entendendo, os discípulos não estavam entendendo, os mestres da lei não estavam entendendo, o povo não estava entendendo o que Jesus está tratando. Mas Jesus vem com uma missão, o Pai o enviou para que todo aquele que nele crê e o receba, não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui Jesus, no versículo 10, está dizendo: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui está a explicação pela qual Jesus se propõe a vir, morrer por nós, derramar o seu sangue para a nossa redenção, perdão de nossos pecados e a nossa vida eterna com o Pai. Amém? Então, Jesus está mostrando que ele veio para buscar e salvar o que havia perdido, as suas ovelhas desgarradas do rebanho. Enquanto todo o povo judeu está esperando por um líder de Estado, um chefe de Estado, um líder político, Jesus está falando de um reino eterno, resgatar as almas perdidas. Veja, até os discípulos estavam olhando com a esperança e a expectativa da rebelião. Quando Jesus vai ser preso, os discípulos estão ali reunidos, e Pedro então diz: Senhor, vamos atacar esses guardas, esta guarda toda com espada? E logo ele saca da espada e corta a orelha de Malco, o servo do sacerdote, do sumo sacerdote, porque eles achavam que aquele era o momento da grande rebelião, da libertação do povo judeu dos grilhões de Roma. Entretanto, Jesus está explicando para eles, com esta parábola, quando ele diz aqui no versículo 12, ele vai dizer então: um homem nobre de nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Jesus está falando que ele, como explicou em particular para os seus discípulos, ia morrer, ia para o Pai, para ser coroado, para depois voltar. Ele está trazendo um exemplo que tinha ocorrido há pouco tempo atrás, há mais ou menos uns 30 anos, quando o Herodes, o Grande, falece, o seu filho Arquelau, Herodes Arquelau, vai a Roma para ser coroado rei pelo Império Romano. E sai uma comitiva de judeus para dizer para o imperador romano: não queremos ser governado por este homem. Mas ainda assim, Arquelau foi coroado. Arquelau retorna e faz aquilo que o homem natural deveria fazer, ou poderia fazer, e que acabou fazendo. Pega esse povo todo e mata-os. Jesus está lembrando este povo que haverá um dia em que ele voltará, coroado como rei. E então, aqueles que se recusaram a recebê-lo, a ser liderado por ele, terá um destino final. E esse destino é a morte eterna, eternamente distantes de Deus. Amém? Quando Jesus diz que ele vai se retirar por um tempo, eles não estão entendendo. Infelizmente não entenderam. Nós também, às vezes, não entendemos a natureza deste reino. Porém, ele foi. Há pouco tempo nós vimos estamos vivendo hoje, né? Na Inglaterra, faleceu a rainha e o rei Charles está sendo coroado. O reino dele
existe, está lá, mas ele agora toma posse desse reino, inicia esse novo reinado, mas ele vai agora percorrer todos os reinos que fazem parte desta comunidade da coroa britânica, para consolidar a sua autoridade sobre cada um desses reinos. E depois que ele consolidar cada um desses reinos a sua autoridade, é que ele então será coroado. Olha só como é que as coisas vão acontecendo, às vezes a gente não percebe a sabedoria bíblica para os nossos dias, né? Então, estão acontecendo, mas às vezes a gente não se apercebe do que diz a palavra, para que nós possamos enxergar mais claramente a mensagem de Cristo. Então, essa tensão que está havendo ali, esta confusão, Jesus tem por propósito, ao dizer que ele vai morrer, ele falou para os discípulos, e ele está dizendo agora que ele vai fazer uma viagem para ser coroado e depois vai voltar. Ele está dizendo, olha, me aguardem, eu vou sair, todavia, vou lhes municiar com recursos suficientes para que vocês, durante a minha ausência, vocês possam trabalhar. Então ele disse aqui, que ele chamou os seus servos, versículo 13, e deu 10 minas, uma mina para cada um. O que importa não é este valor monetário, valor físico, mas a mensagem que ele está nos entregando. Lá ele está dizendo simbolicamente as minas, mas para nós ele está falando de outros recursos espirituais, como nós podemos ver em Efésios 4, e ele subiu e derramou dons de apóstolos, dons de profeta, dons de evangelista, dons de pastores e mestres, e tudo isso para uma finalidade: a edificação da igreja de Cristo, a consolidação do reino de Cristo, para o qual ele veio, para buscar e salvar os perdidos, as almas que estão desgarradas do rebanho de Cristo. Amém? Ok, então, ele fala disso e deixa uma incumbência aos seus servos, aos seus discípulos, e também a nós. Esse tempo de ausência de Jesus, ele começou lá, mas só vai concluir quando Jesus voltar. Então, nesta ausência, nesse tempo de ausência física, Jesus diz para nós que alguns acontecimentos sobreviriam. Então, ele vai nos mostrar, né, que agora, com estes recursos que ele deu aos discípulos, ele diz: vai e façam negócios, vai e produzam para o reino, vai e cumpram a minha missão. Eu lhes envio, lhes comissiono para que proclamai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e as ensinando a guardar tudo o quanto tenho vos ensinado. E ele diz que eu estarei com vocês até o dia da volta. E é o que ele está dizendo aqui para nós. Está mostrando para nós que ele vem. Ele vem e nos deixa incumbidos de resgatar estas ovelhas que estão perdidas. Toda ovelha é importante. Toda alma é valorosa para o reino de Deus. Façam render esse dinheiro, faça esses recursos que lhes são dados, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas de Israel. Como disse, esse tempo nos alcança,
nós somos parte, nós fazemos parte desse exército que está pronto para anunciar a boa nova do Senhor, para que almas sejam ganhas para a glória de Deus e para a expansão do reino do Senhor Jesus. Então, entrega a nós dons, talentos, habilidades, para que com estas habilidades possamos ser mensageiros do Senhor, possamos ser arautos do Senhor para resgatar vidas, para ganhar almas para Jesus. Este é o nosso papel, esta é a nossa função, isto é o que Jesus espera de nós. Todavia, Ele diz para nós também, que nesse período nós encontraremos adversidade. Veja, no versículo 7, mostra para nós que todo o povo, quando viu que Jesus resolveu pousar na casa de Zaqueu, eles se queixaram. Jesus, nosso Messias esperado, judeu de raiz, pousar na casa de um publicano pecador, escandalizaram-se. Outra parte deste povo, seus súditos, no versículo 14, odiavam, mas os seus súditos o odiavam, e por isso enviaram uma delegação: não queremos que este homem seja nosso rei. O que entendemos com isso? Que sempre a boa nova do Senhor vai encontrar rejeição, vai encontrar um ambiente hostil à pregação da palavra, mas nem por isso os servos que Jesus comissionou para enviar e entregar a boa mensagem, a mensagem da salvação, deixará de ser anunciada. É para isso que Ele nos resgatou, para executarmos a boa obra que Ele de antemão preparou para nós, para que nós a executássemos. E há fortes evidências natural desta rejeição. Basta a gente olhar para os dias atuais e constatar os movimentos ateístas que hoje proliferam em nosso meio. A mídia nos apresenta constantemente. Outro aspecto também que ocorre com frequência é a marginalização. Vejam como a mídia marginaliza a fé cristã. Veja exemplos como cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, mortos por conta da sua fé. O Evangelho vai encontrar resistência. Jesus deixou esta marca, Ele encontrou dificuldades, nós também encontraremos dificuldades, mas Ele espera que sejamos servos diligentes, servos fiéis e aplicados na entrega da mensagem de Cristo para a salvação daquelas ovelhas perdidas de Israel. Aquelas ovelhas que o Pai a entregou, e Ele disse que Ele não vai abrir mão, Ele não vai perder nenhuma delas, e Ele confia que nós entreguemos esta boa mensagem da salvação para a expansão do reino de Jesus Cristo, porque Ele veio para buscar e salvar os perdidos. É por esta razão que Jesus ainda não voltou. Como diz Pedro, segunda carta de Pedro, versículos 3 a 9. Ele diz, enquanto as pessoas estavam dizendo, Jesus não vai voltar. Ele não volta, isto é conversa. Então, desde quando os nossos pais já se foram, Jesus não voltou. Então, Pedro nos explica que um dia vale por 1000 e 1000 dias vale por um, que Jesus não está demorando, Ele só está tendo paciência para que nenhuma das suas ovelhas pereçam.
Então ele diz, Jesus está sendo paciente, Ele não quer que nenhuma vida seja perdida, e cabe a nós anunciar, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, o Espírito Santo de Deus está conosco, os dons do Espírito Santo estão conosco. Ele deu dons de apóstolos, de profeta, de evangelista, de pastores, de mestres, dons para nós fazermos amizade, dons para nós conquistarmos pessoas, amigos, para que possam ser ganhos para Cristo. Todavia, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, como Ele chamou estes servos para dizer a eles, prestem conta das minas que eu lhes entreguei, qual foi o lucro que me trouxeste? Ele também nos chamará. Mas isso não tem a ver com salvação. Haverá aqueles que vão produzir 100 por 1, haverá aqueles que vão produzir 50 por 1, e haverá aqueles que foram alcançados, mas não produzirão. E Jesus aqui está falando de recompensa, Jesus está falando de galardão, para aqueles que foram diligentes, foram fiel, e cumpriram com excelência a proposta do Senhor Jesus. Então, veja que Ele chama os seus servos e diz, o primeiro servo, aquele que trabalhou muito, Ele diz, olha, a tua mina rendeu 10. Ele não diz, eu ganhei 10. Ele diz, a tua mina, porque os dons é do Senhor Jesus. Cada um de nós estamos enxertados na videira verdadeira. Sem Ele nada podemos fazer. É nele, com Ele, por Ele que anunciamos. E não somos nós que ganhamos, é o Espírito Santo que confronta, convence e leva ao arrependimento. Então ele disse, rendeu 10. A tua mina rendeu 10. E Jesus então traz uma recompensa para ele. Proporcionalmente ao seu rendimento, ao seu trabalho, à sua fidelidade, à sua diligência, como servo, tem autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo, a sua mina rendeu 5. A este bom servo, tenha autoridade sobre 5 cidades. Entretanto, o servo negligente chega e diz, ô Senhor, eu tive medo, é o que está escrito aqui no versículo 20, então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina, eu conservei guardada num pedaço de pano e tive medo. E aí, meu irmão, vamos ter medo de encontrar e nos defrontar com esse mundo hostil? De modo algum. Com as ferramentas que o Senhor nos deu, com os instrumentos que o Senhor nos deu, haveremos de anunciar a boa nova do Senhor, para a salvação das ovelhas perdidas e desgarradas, que Jesus veio buscar. Amém? Então, temos esta missão, temos que proclamar o Evangelho. Agora, outra coisa também vai acontecer, aos servos fiéis, a recompensa, e independentemente, se trabalhou muito ou se trabalhou pouco, haverá recompensa. Todavia, ele traz uma mensagem dura para nós. Se não trabalharmos, se não produzirmos, se não fazermos aplicação dos dons que ele nos deu, até o que nós temos lhe será tirado. Não em termos de salvação. Salvação é salvação. Todavia, não haverá recompensa, não haverá galardão. Jesus espera que sejamos diligentes,
fiéis na aplicação dos dons que Ele nos deu, das capacidades e das habilidades que Ele nos deu. E a esses que rejeitaram ser reinados por Jesus, governados por Jesus, recusaram a entregar as suas vidas a Jesus, tem um fim que lhe será próprio, a morte eterna, eternamente distante de Deus, e não haverá mais oportunidade de resgate. Porém, aos seus discípulos, Jesus prometeu, isso, repito, que está em João, Evangelho de João 14, 2 e 3, Jesus diz: na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para onde quer que eu esteja, vocês também estejam comigo. Amém? Glória a Deus, aleluias, né? Então, Jesus está nos garantindo que Ele voltará, e nos levará com Ele, porque seremos e haveremos de ser servos diligentes e fiéis para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Meus amados, com esta parábola Jesus está ensinando algumas coisas relevantes para nós. Primeiro, que o seu reino já existe, como o reino do rei Charles III, que ele já existe, está implantado aqui na terra. Nós somos os seus súditos deste tempo, e que estamos operando, assim como os súditos de Charles III estão operando para que o reino vá bem, nós também estamos aqui operantes, prontos para servir o Senhor, pronto para proclamar a boa nova, para que haja salvação. E na sua ausência, que sejamos diligentes, fiéis e bem aplicados com os recursos que o Senhor nos deu. O Espírito Santo de Deus pode estar indicando que hoje Ele está entregando para cada um de nós dons, habilidades, qualidades para fazermos, para operarmos na expansão do reino de Deus, para que possamos ser agentes de transformação, agentes de salvação para aqueles que estão à nossa volta. Deus está querendo usar eu e você, mesmo que nessa atmosfera hostil que estamos vivendo, nessa atmosfera polarizada, aonde de um lado estão aqueles que querem derrubar, querem destruir o reino de Deus, mas também há um exército que está olhando para Cristo e anunciando a boa nova. Vejam quanto a população brasileira cresceu em pessoas que diz: eu sou de Cristo. Glórias a Deus. No dia do Senhor, que o Espírito Santo de Deus vai estar juntamente nos aparelhando durante esse tempo, para que no dia da volta do Senhor, já coroado como rei, consolidado o seu reino por cada um de nós, que anunciaremos a boa nova para o resgate de muitos, que Ele nos chame para a prestação de contas, e Ele possa dizer a nós: servo bom e fiel, e que possamos ser por Ele recompensados e recebermos galardões pela nossa fidelidade e pela a nossa aplicação nos recursos que Ele nos deu. Amém? Vamos levantar e vamos orar? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi explicada e foi aplicada para que possamos despertar para o Teu propósito, para o Teu chamado.
Ajuda-nos, Espírito Santo, a sermos fiéis e diligentes, e capacita-nos para toda boa obra de justiça, para a honra e para a tua glória. Peço à igreja que permaneçam em pé, para continuarmos em louvor e adoração ao nosso Senhor. Amém? Obrigado a todos.